Fala galera, vocês estão bem? Então, passando aqui para avisar que eu vi, né, o Mestres do Universo, o filme do He-Man, e o que eu achei. Vamos lá, eu vou fazer uma análise aqui para vocês, falar um pouquinho sobre o filme, falar sobre tudo. Vamos lá, né? Vamos pro vídeo. Depois de décadas de tentativas, cancelamentos e mudanças de estúdio, finalmente tivemos um novo Mestres do Universo nos cinemas. E a grande pergunta é: será que Hollywood finalmente conseguiu adaptar He-Man? A resposta é mais interessante do que um simples sim ou não. Porque o filme acerta justamente onde muita gente achava impossível. Ele entende que He-Man nunca foi sobre realismo, mas ao mesmo tempo ele tropeça em algumas escolhas narrativas que impedem a produção de alcançar todo o seu potencial. Hoje nós vamos analisar a atuação, roteiro, diálogos, fotografia, direção, trilha sonora e tudo que faz esse filme funcionar ou não. Logo nos primeiros minutos fica claro que Travis Knight não tentou fazer um Game of Thrones, né, nem um Senhor dos Anéis, muito menos um filme sombrio com várias adaptações modernas. Ele abraça completamente a estética exagerada de Eternia, e isso talvez seja sua maior qualidade. Knight entende que Mestre do Universo sempre foi uma mistura de fantasia clássica, ficção científica, cores vibrantes e personagens extravagantes. Ao invés de esconder esse lado mais brega, ele o transforma na identidade visual do filme. Isso lembra bastante o que aconteceu com Thor Ragnarok, né? Ao invés de fugir da personalidade do material original, o diretor resolve abraçá-la. Diversos críticos destacaram justamente essa escolha de equilibrar o tom aventuresco com a nostalgia da franquia, embora outros tenham considerado o humor excessivo em alguns momentos, né? Eu acho que para esse filme o humor estava na medida certa. Algumas cenas foram um pouco demais, mas para mim estava ali na medida certa, um pouquinho acima, talvez. A fotografia do filme, visualmente, esse talvez seja o maior acerto de longe ali, do longa, né? A fotografia usa muito contraste entre os dois mundos. A Terra possui tons mais frios e naturais e já a Eterna explode em dourados, azuis, roxos, verdes intensos, tudo parece ilustrado. Quase como se estivéssemos vendo uma arte conceitual ganhar vida. Os enquadramentos também reforçam constantemente a grandiosidade dos personagens. He-Man raramente aparece pequeno na tela. A câmera sempre coloca abaixo do horizonte, aumentando sua imponência. É uma técnica clássica usada em Superman e outros heróis mitológicos. Agora chegamos ao ponto mais controverso, né? O roteiro possui uma estrutura bastante tradicional. Príncipe perdido, herói relutante, retornar ao reino, aceitação do destino, e nada disso é novo, mas funciona. O problema está no ritmo. O filme demora bastante até entregar aquilo que o público foi assistir, ou seja, He-Man. Durante uma parte da história, uma boa parte, né? Acompanhamos Adam tentando descobrir quem realmente ele é. Isso ajuda a desenvolver o personagem, mas também faz o primeiro ato parecer lento. E eu concordo exatamente com isso. Diversas críticas apontaram justamente essa demora para colocar o protagonista em sua forma icônica, tornando o início excessivamente arrastado. Os diálogos conseguem equilibrar duas propostas. Existem momentos extremamente leves, quase infantis, e outros surpreendentemente emocionais, principalmente quando o Adam conversa sobre responsabilidade. Existe uma frase que praticamente resume o filme inteiro: o poder não escolhe o mais forte, escolhe quem está disposto a carregar seu peso. E esse tipo de diálogo mostra que o filme tenta dar um significado maior para o poder de Grayskull. Não é apenas força física, é maturidade, é sacrifício. E claro, há momentos em que o humor quebra um pouco a tensão. Nem todas as piadas funcionam, mas felizmente elas não dominam a narrativa. Nicolas eu não sei falar o sobrenome dele, Galitzine, como Adam. Talvez a maior surpresa do filme. O Nicolas consegue separar muito bem Adam de He-Man. Como Adam, ele transmite insegurança, dúvidas, fragilidade. Já como He-Man, sua postura muda completamente. A voz fica mais firme, o olhar muda, até a linguagem corporal fica diferente. Não parece apenas um personagem musculoso, parece alguém que realmente aceitou uma responsabilidade enorme. Isso faz a transformação ter peso emocional. Já Jared Leto como esqueleto, esse talvez seja o personagem que mais divide opiniões. Como sempre, Jared Leto entrega uma interpretação, né, ali bastante teatral, exagerada, quase operística, né? E isso combina com o esqueleto. O problema é que em alguns momentos ele passa do ponto, há cenas em que parece estar interpretando um vilão de desenho, mas talvez essa fosse justamente a intenção. Esqueleto nunca foi um vilão sutil. Era extravagante desde os desenhos, então depende muito da expectativa do espectador, né? Agora, Camila Mendes e Idris Elba. Camila Mendes entrega uma Tila bastante competente. Ela não existe apenas como interesse romântico. E isso meio que quebra no filme. Ela não é mais um interesse romântico. Você é o objetivo.
Os próprios questionaram o conforto de suas decisões. Já Idris Elba praticamente domina qualquer cena em que aparece. Seu Duncan transmite experiência, sabedoria e funciona como a figura paterna que Adam precisava. Já a trilha sonora faz um ótimo trabalho. Ela mistura orquestra tradicional com elementos eletrônicos, criando uma identidade que lembra a fantasia clássica, mas também reforça o lado tecnológico de Eternia. Sempre que a principal toca durante a transformação, é impossível não sentir aquele impacto, mesmo para quem não assistiu o desenho. Já os efeitos especiais, em grande parte, são muito competentes. Castelo de Grayskull, Black Battle Cat, as armas, as batalhas, tudo possui bastante detalhamento. Existem alguns momentos em que isso fica evidente, principalmente nas cenas com muitos personagens digitais, mas felizmente isso acontece pouco. O grande tema do filme, mais do que um filme sobre músculos, Mestre do Universo fala sobre identidade. Adam passa boa parte da história tentando descobrir quem precisa ser, né? Não quem os outros esperam, mas quem ele realmente escolhe ser. O poder de Grayskull funciona como uma metáfora, quase assim. Né? Ele não transforma Adam em um herói, apenas revela aquilo que sempre existiu dentro dele. Esse talvez seja o aspecto mais interessante do roteiro. Já vamos falar dos problemas, né? Nem tudo funciona. O primeiro ato é longo, alguns diálogos de humor quebram cenas dramáticas, o desenvolvimento de alguns personagens secundários poderia ser maior, e algumas batalhas terminam rápido demais. Também existe uma certa dependência da nostalgia, né? Quem cresceu com He-Man provavelmente aproveita muito mais referências espalhadas pelo filme do que alguém que nunca teve contato com a franquia. Essa divisão também apareceu na recepção crítica, enquanto parte da imprensa elogiou a aventura colorida e o elenco, outros consideraram excessivamente dependente da marca e irregular no ritmo. Na minha visão, sim, não porque seja perfeito, mas porque. Quer dizer, eu esqueci de fazer a pergunta desse parte, né? Valeu a pena, na minha opinião, sim. Não porque seja perfeito, mas porque finalmente existe um filme que entende quem é He-Man. Ele não tenta transformar a franquia em algo que ela nunca foi. Abraça o exagero, a fantasia, as cores, os personagens gigantes e consegue transformar tudo isso em um blockbuster divertido. Pode não ser um clássico instantâneo, né? Mas certamente representa um enorme passo para o universo de Eternia. A recepção geral refletiu essa divisão. Críticas profissionais ficaram no nível intermediário, enquanto a aprovação do público foi significativamente mais alta. Agora, um dos maiores méritos de Mestre do Universo é que ele não tenta impressionar apenas pelo espetáculo, né? As melhores cenas são justamente aquelas em que os personagens respiram. A primeira transformação de Adam é impossível não começar por ela. O filme segura esse momento durante boa parte da narrativa e alguns podem achar que demora demais, mas justamente por isso a transformação tem tanto impacto. Quando Adam finalmente segura a espada do poder, tudo muda. A fotografia muda, a trilha cresce, a câmera passa a filmá-lo de baixo para cima, reforçando que aquele garoto inseguro acabou de se tornar uma lenda. E gosto. E gosto especialmente de um detalhe, né? Ele não sorri imediatamente. O peso da responsabilidade aparece antes de sensação de poder. Essa é uma decisão muito inteligente da direção, porque mostra que virar He-Man não é uma recompensa, é um compromisso, né? O diálogo entre Adam e Duncan, essa talvez seja minha cena favorita do filme. Não existe batalha, não existe CGI, só dois personagens conversando. Duncan deixa claro que um rei não é medido pela força que possui, mas pelas escolhas que ele faz quando parece perdido. É uma conversa simples, mas que serve como preparação para tudo que Adam fará depois. São cenas assim que fazem o personagem crescer. Sem elas, a transformação seria apenas física. A chegada em Grayskull, visualmente é uma das sequências mais bonitas. A câmera faz questão de mostrar a escala do castelo. As cores douradas misturadas com o céu criam uma sensação quase divina. Percebemos que Grayskull não é apenas um castelo, é praticamente um personagem. A direção entende que esse lugar precisava transmitir respeito antes mesmo de qualquer explicação. As cenas do esqueleto. A gente já falou, né, um pouquinho ali, né? Sempre que o esqueleto aparece no filme, muda o ritmo, né? Existe uma presença teatral no personagem. Ele fala devagar, provoca, brinca com seus inimigos, mesmo quando está parado. Sentimos que ele controla o ambiente. Há uma cena em que ele derrota vários soldados sem sequer demonstrar esforço. O interessante é que o filme não transforma isso apenas em ação. Serve para mostrar a distância absurda entre o poder dele e o do Adam naquele momento. Isso aumenta muito a tensão para o confronto final. Uma das cenas que mais agradaram aos fãs é a batalha de Battle Cat, né? Battle Cat não aparece apenas para fazer fanservice, ele participa da luta de maneira ativa. As coreografias aproveitam o tamanho do personagem, mostrando que ele não é apenas uma montaria. Cada investida transmite peso, e é uma cena divertida, dinâmica e muito fiel ao desenho. E o confronto final, né? Sem entrar em todos os detalhes dos spoilers, a luta no final funciona porque não depende apenas dos efeitos especiais. Ela representa o conflito central do filme.
De um lado, alguém que acredita que poder significa dominar. Do outro, alguém que entende que poder significa proteger. Essa diferença aparece até na forma como os dois lutam. O esqueleto é agressivo, He-Man é mais defensivo no início, até perceber que precisa assumir completamente seu papel. É um detalhe de coreografia que conversa diretamente com o desenvolvimento do protagonista. Já os minutos finais deixam uma sensação de que essa história está apenas começando, né? Sem exagerar nos ganchos para continuações, o filme consegue ampliar o universo de Eternia e apresentar possibilidades para futuros personagens e conflitos. É um final que recompensa os fãs antigos, mas também desperta a curiosidade de quem conheceu He-Man pela primeira vez, né? Então, assim, a minha nota pro filme vai ser um 8.5, porque eu não dou mais, porque é igual eu falei, é um filme que ele tem um primeiro ato ali meio arrastado, demora demais pra ele, né, pegar o poder de Grayskull, né, pegar a espada do poder e falar pelos poderes de Grayskull e tudo mais. Mas assim, por mais que tenha essas partes arrastadas, eu gostei do filme, né, me diverti com o filme. As cenas foram boas, eu gostei da fotografia, eu gostei da atuação, né? Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. Mestre do Universo conseguiu fazer a justiça ao legado do He-Man ou ainda estamos esperando a adaptação definitiva de Eternia? Conta aqui nos comentários. Se você gostou da análise, deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou!